encarnados. O tema dessa noite do nosso estudo é a lei de conservação. Ela está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, o capítulo 5. É a 5ª lei de sequência dos estudos, né? As leis é um conjunto de leis divinas que regem a nossa dimensão moral. Isso é o significado das leis de Deus, né? Então, dando uma sequência, porque tem as perguntas, elas são tão bem elaboradas por Kardec aos espíritos, né? Nós selecionamos algumas questões, porque o tempo é pouco, 1 hora para a gente estudar essa lei bem ali, bem no pouquinho. Mas nós vamos ser breves, né, para que a gente possa contemplar o máximo todo esse capítulo. Começando na questão 702. São 25 questões que tem neste capítulo 5. A questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Aí faz a pergunta 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Os espíritos respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso é que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Esses seres que nós estamos falando, né, é do reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, né? Os vegetais têm um instinto mecanicista, né? Porque eles, na própria natureza, ele tem suas condições de subsistência, né? É o sol, é a chuva, é o ar, né? É o vento, é o solo, é aonde que os vegetais se desenvolvem. Nos animais, o instinto é a inteligência, num grau irracional da vida material. No ser humano, a inteligência é a inteligência racional. O homem é consciente de si mesmo. Tem gente que até fala assim, cachorro tá mais inteligente que homem, né? Tem pessoas que falam dessa forma, né? Mas não, né? Isso não é uma frase correta para a gente dizer. Porque no animal, o homem tem consciência de si. O animal não tem. Quando a gente vê um cachorro se olhando no espelho, ele fica procurando esse cachorro. Ele vê outro animal. Ele não vê a si no espelho, né? Ele vê um outro animal, outro cachorro. Ele morde o espelho, ele corre, ele vai atrás, ele tenta enxergar. É diferente do homem, né? É muito diferente, né? A questão do animal, né? É a questão do homem, né? Isso aí a gente teria que fazer um estudo mais profundo sobre a natureza dos animais, a natureza dos vegetais, né? No ciclo da evolução de todos os seres da natureza. Mas indo para a questão 705, Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? A Terra, por quê? Ele está questionando, né? Por que sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Os espíritos respondem, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado ao necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? E para se queixar se está desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Aqui ele está falando, né, dos nossos abusos, né, dos nossos excessos, né? Ele fala que a terra produzia sempre o necessário, se com necessário soubéssemos o homem viver, né? Essa é uma questão que a gente está sempre falando, né? Na questão dos excessos, da vaidade, do acúmulo, né? Como que a gente acumula as coisas, né? Como o ser humano acumula. Quantas, se a gente for olhar em torno de nós, nas nossas casas,
Quantas coisas que a gente tem, quantas coisas materiais que a gente não usa e a gente tem. E a gente então repassa para frente, a gente fica guardando, guardando, né? Ele está falando que a terra, ela produz tudo que é necessário para o homem, mas nós não fazemos bom uso disso. Tem um texto que eu acho esse texto muito interessante, que ele chama, é no livro Plantão da Paz, do Emmanuel, que chama supérfluo. E é interessante que o Emmanuel não trata do supérfluo só material. Ele fala dos nossos sentimentos, da nossa moral, quando ele fala que por toda parte na terra vemos o fantasma do supérfluo, enterrado a alma do homem ao sepulcro da aprovação. Supérfluo de posse, estendendo a ambição, supérfluo de dinheiro, gerando a intranquilidade, supérfluo de preocupações imaginárias, abafando a harmonia. Supérfluo de indagações, espanando a fé. Supérfluo de convenções, expulsando a caridade. Supérfluo de palavras, destruindo o tempo. Supérfluo de conflitos mentais, determinando o desequilíbrio. Supérfluo de alimentação, aniquilando a saúde. Supérfluo de reclamações, arrasando o trabalho. Então, Emmanuel fala do supérfluo da posse, do dinheiro, das preocupações, das indagações, de convenções, de palavras destruindo, de conflitos mentais, supérfluo de alimentação e supérfluo de reclamações, né? Então, ele fala que em toda parte da terra a gente vê fantasmas do supérfluo, enterrando a alma do homem no sepulcro da aprovação, né? Como que o supérfluo, o desnecessário, ele faz mal para a gente, né? Faz mal para o nosso ser, faz mal para o nosso íntimo, faz mal para o nosso psique, faz mal para a questão da matéria também, né? Se a gente fica acumulando muito, a gente ocupa muito espaço, né? Ele fala que, no entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar nos outros aquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certa existência na terra estaria exonerada da grande maioria dos tributos que aí se pagam quase diariamente a perturbação. Então, cabe ao homem buscar esse equilíbrio para viver no seu dia a dia. O equilíbrio em tudo. É nos sentimentos, é nas palavras, é no alimento, é nas coisas materiais em que nós usamos no nosso dia a dia. Então, essa responsabilidade de saber lidar com as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, a gente tem que pensar se realmente são necessários. Tudo que a gente adquire. Né? Tem pessoas que às vezes elas têm 1, 2, 3, 4 empregos, né? É necessário que a gente tenha tanto emprego assim? Quando a gente trabalha em tantos lugares, no decorrer de um mês, a gente não trabalha por inteiro. A gente já trabalha aos poucos, né? A gente não é inteiro naquele trabalho. Sem contar do que nós estamos fugindo e que a gente se joga no trabalho e fica ausente das nossas famílias, dos nossos compromissos sociais, né? Dos nossos encontros espirituais, do nosso crescimento, né? E, ao contrário também, tem gente que não trabalha nada, né? Que não quer saber de trabalhar, não se ocupa com nada, né? Então, é que a gente tem que ver em qual nível que nós estamos com relação ao supérfluo na nossa vida. E Emmanuel fala que o problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. A Emmanuel fala como que a gente deve gastar os nossos... Não tem nada, o problema não está no uso, né? O problema está no abuso, mas ele deixa bem claro que nós devemos usar os nossos bens para os semelhantes, para que resultará sempre em nosso próprio benefício. Mas será que a gente pensa no nosso semelhante, né? Será que a gente contribui para que essa nossa terra fique melhor com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, né? Com as coisas que a gente tem, que a gente pode distribuir, levar uma pessoa no médico, né? Às vezes a pessoa não tem condições de dirigir, ou não está em condições de dirigir, não tem um veículo para levá-la numa consulta. Será que a gente tem essa disponibilidade? Será que a gente pensa o quanto a gente pode fazer uma vida de uma pessoa ficar mais suave, mais serena, com uma atitude dessa, nossa? Uma atitude simples, né? De tirar um tempo e conduzir uma pessoa, levar a um local onde ela necessita ir. Não precisa de ser um médico, pode ser visita a um parente, muitas outras atitudes no nosso dia a dia que pode fazer com que a vida de uma pessoa fique melhor, né? É dar lugar no banco de uma condução
quando você percebe que a pessoa, ela, indiferente, né, já tem as pessoas que têm prioridade para sentar, e as pessoas fazem olhos de mercador, né, querem ficar sentadas, tranquilas naquela viagem, sem pensar no seu próximo. Então, isso não faz bem para a gente, não faz bem para a humanidade, né? A gente não está indo contra as leis de Deus, né? A gente pensa que não tem ninguém vendo, que a gente não está fazendo mal, mas nós estamos fazendo mal. Isso vai fazer mal para nós mesmos, no nosso futuro, que a gente descobre com a doutrina espírita que ninguém faz mal para ninguém, faz para si próprio, né? Então, vamos pensar o que a gente tem feito de supérfluo nas nossas vidas e o que a gente pode melhorar. Tem muitas coisas que não são tão rápidas assim, né? A gente não consegue essa mudança da noite para o dia. Mas tem muitas coisas que eu acho que tem condições da gente diminuir, né? Nas palavras de destruição, nos conflitos mentais, né? Nas nossas indagações, empanando a nossa fé, né? A gente não resolve, não decide o que a gente quer, qual caminho que a gente quer trilhar, a gente confia ou não confia na doutrina, e a gente fica aí no meio do caminho, sem tomar um rumo de paz e de harmonia para nós e para o nosso próximo. Aí, dando continuidade, eu vou para a questão 707, que Kardec pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cercas a mudança? O que se deve atribuir a isso? Quer dizer, as pessoas elas estão em meio à abundância e falta meios de subsistência. Kardec pergunta: ao egoísmo. Pessoas que vivem no meio de outras pessoas que têm condições financeiras, né, boas, né, ao redor da pessoa que está faltando, aí, a que se deve atribuir isso? O Kardec pergunta. E aí os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre faz o que lhes cumpre depois e a mais das vezes. Devem a si mesmo. Buscar e acharei essas palavras, não querendo dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que ele é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos que muitos a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Nós estamos aqui na terra, com tanta coisa que tem de bom aqui na terra, mas se a gente fechar os olhos também, a gente não vai ver. Se a gente não procurar se melhorar, não procurar uma instrução, não procurar fazer o que a gente gosta, né? Muitas pessoas trabalham no seu dia a dia insatisfeitas, elas não trabalham com o que elas gostam. E muitas pessoas procuram nas profissões, né, que a gente está exercendo aqui na Terra, a questão financeira, somente a questão financeira, e não tem nenhuma aptidão, nenhum talento para exercer aquela função. Ela pode ganhar o dinheiro que for, mas ela vai ter aquele vazio existencial, né? Isso são questões que fazem a gente refletir, né? Será que como está o nosso meio de vida, né? Como está o nosso meio de subsistência, né? Nós estamos equilibrados, nós estamos promovendo o equilíbrio ao redor de nós, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família. Porque não adianta também a gente socorrer os que estão distantes de nós, se os que estão bem perto, nós também não estendemos as mãos, né? Ou não são estendidas mãos para nós, né? Porque a gente sempre acha que é a gente que faz, mas às vezes nós somos o necessitado, né? E aí, como que a gente lida com essa questão da subsistência aqui na Terra? E, infelizmente, a gente sabe que ela não é uma subsistência equilibrada, que é um desafio para todos nós. Na questão 708, Kardec pergunta aos espíritos: não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependam da vontade do homem, sendo-lhe privação do que ele mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesma das coisas? Ele fala: não há situação que a subsistência, de maneira alguma, depende da vontade do homem. Ele não consegue, porque ele não quer, né? E sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesma das coisas. Quer dizer, é porque tem que acontecer, a pessoa passar aquela grande dificuldade? Os espíritos respondem: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que deveria estar exposto. Muitas dessas provas nós combinamos na parte espiritual. E ele continua: seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus,
desde que a sua inteligência em nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Se a morte vier acolhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. A gente vê, assim, às vezes a gente passa por uma dificuldade muito grande aqui na Terra, muito grande mesmo. E quando está chegando no final, quando a gente vai voltar para a parte espiritual, nós voltamos espíritos rebeldes, revoltados, com raiva, com ira, com mágoa, sem fé. A gente não passa esse momento de resignação. Com certeza a gente vai voltar. Se a gente não passa na lição, a gente volta para repetir a lição. Assim, muitas coisas que não dependem de nós mudarmos, por mais que a gente se esforce, a gente tem que entender, aceitar aquilo com resignação. Vou dar um exemplo, né? A morte do ente querido da gente. Tem como a gente brigar e fazer com que aquele ente querido volte naquele momento que a gente deseja? Não tem. Não tem. Se a misericórdia divina levou aquele nosso ente querido, tem algum motivo. Mas não nos levou ainda, nós não retornamos para a parte espiritual junto com ele. E daí nós vamos perder o sentido de viver aqui na Terra? Né? Nós trabalhamos numa empresa que nós acreditamos, trabalhamos 20 anos naquela empresa, a empresa falha, acaba aquela empresa. E aí? Nós vamos ficar chorando, nós não vamos trabalhar nunca mais, nós vamos ficar revoltados porque aquela empresa fechou e acabou com a nossa vida? E se nós voltamos para a parte espiritual com esse pensamento, com esse sentimento? Por que a gente não agradece pelo tempo que nós tivemos? Pelos frutos que nós colhemos? O ser humano, ele é muito rebelde, que eu acho. Nós somos muito ingratos ainda com a bondade, com a misericórdia divina. Nós somos muito reclamadores, murmuradores. Nós reclamamos de tudo. Às vezes está bom e a gente não percebe. Tem que ficar ruim para a gente descobrir que era bom. Mas tudo tem seu tempo, tudo na Terra renova, tudo na Terra muda. Né? E é necessário que a gente aceite as mudanças que são necessárias nas nossas vidas, né? Caminhando mais um pouco, nós vamos para a questão 711, onde ele fala dos gozos dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade, de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Então, é um direito de todos os homens? Da Terra. A Terra com T maiúsculo, né? É do planeta Terra, não é da Terra só, do solo, não. É do planeta Terra. E os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumprir. Então, ele deixou a Terra para que a gente possa cumprir os nossos deveres aqui na Terra, para o nosso crescimento moral, nosso crescimento material também, nosso crescimento espiritual. Na questão 713, traçou a natureza limites aos gozos? Quer dizer, tem limite para a gente gozar das coisas boas aqui da Terra? Aí os espíritos respondem: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Tudo tem um limite. Mas ele fala que através dos nossos excessos, né, nós chegamos à saciedade e vos punimos a nós mesmos. O excesso de comida, né, o excesso de alimento, o que ele faz com a gente? Né? Além de aumentar o nosso gordura no nosso corpo, ele causa diversos desacertos no nosso organismo, né? É questão de hipertensão, da diabetes e outras doenças mais. E mesmo sabendo que a gente está doente, a gente não é doente, a gente está doente, a gente não muda de comportamento. A gente continua cometendo aqueles mesmos erros. Aí o que está falando? E vós punir vós mesmos. Tem um aprendizado para nós, tem um recado para nós do alto, para a gente desacelerar, para a gente mudar de comportamento, mudar de atitude, e nós não mudamos. E às vezes nós temos alguma vida financeira mais estável, tudo muda na vida da gente. A gente fica vivendo aparentemente com mais dificuldade. E aí, será que a gente sabe viver? Sabe viver esse momento e confiar em Deus e saber que tudo que nós passamos é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, ou pelos nossos erros, né? Como quando nós somos imprevidentes, nós fazemos mal para nós mesmos.
Às vezes nós tomamos decisões individuais, tomamos decisões impensadas, não elevamos o nosso pensamento a Deus para tomar as decisões. Temos que ter tempo para poder fazer mudanças em nossas vidas. E tomamos decisões rápidas, né? Tudo muito rápido. Aí o sofrimento também vai vir rápido. As dores, as dificuldades vão vir rápido. Só que a gente não vive sozinho. Quando a gente toma, por exemplo, um chefe de família, uma mãe, um pai de família, quando ele toma uma decisão impensada, ele pode prejudicar toda a sua família. Aí vai culpar Deus, vai culpar a natureza, né? Vai falar que ele tinha direito de ser feliz, que foi tirar todas as alegrias, todos os prazeres dele. E se a gente for ver, o que é tirado da gente pode ser uma bênção para nossas vidas, para que a gente não se comprometa mais ainda do que nós já somos comprometidos com a misericórdia divina. Na questão 714, Kardec pergunta aos espíritos: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos, né? O que a gente vai pensar? Que a pessoa só é feliz, assim, ela só acha nos excessos de todo gênero requinte, tudo dela é excesso, tudo dela é excesso, tudo na vida dela é excesso, né? Que a pessoa que ela não contenta com nada, tudo dela é muito, a pessoa está constantemente buscando o excesso. A gente precisa de 3 carros, quando a gente é uma pessoa só, para dirigir 3 carros, a gente não consegue, né? Quantos pés que a gente tem? 2, né? A maioria de nós tem 2, tem gente que tem 1, tem gente que tem nenhum, mas a maioria tem 2 pés. Para que monte de sapato que a gente não vai aguentar calçar, né? Esse é um excesso, né? E isso vai, essa busca, né? Essa fuga do ser humano através da matéria, através do consumismo, ele responde o que vai acontecer. Pobre criatura mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte, né? Quando a gente, às vezes, é uma pessoa toda, a gente, às vezes, pensa nessas algumas reportagens, né? Eu não tenho muito acesso à rede social, porque eu não sou muito afoita de ter muita questão da rede social, eu prefiro mesmo o convívio mais perto das pessoas, né? A gente vê as pessoas comentando, fulana comprou isso, comprou aquilo, fulana tá assim, parecendo que buscando sempre as coisas materiais, deixando o nosso lado espiritual aquém. Aí ele fala: pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem está da morte. A morte não é a morte física, né? É a morte que a pessoa vai deixando de buscar a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida, que é a vida espiritual, né? Na questão, tem uma passagem do Chico, gente, eu gosto muito desse livro, que é o Evangelho de Chico. Ele fala disso, na vida dele. Ele faz um resuminho no item 7 do Evangelho do Chico, vai até o número 350, ele fala, o Chico Xavier fala: passei fome, passei frio, Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito, a nossa casa não era forrada, às vezes a gente não tinha o que comer, era uma panela ou 2 no fogão, mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz, chuchu, de vez em quando uma mandioca, ovos, carne era muito difícil, sempre tive muito bom apetite. Caso tivéssemos tido excesso de comida em casa, eu haveria de me empanturrar. E a mediunidade? Como eu seria capaz de produzir de barriga cheia, se muitas vezes os espíritos amigos aproveitavam os minutos que me sobravam da folga do almoço para escrever? Aí ele fala: penso que tudo que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que renasci era o que eu necessitava para servir na condição de médium. É muita humildade, né, do Chico, né? Ele perceber isso e mostrar para a gente, dessa lição para a gente, né, que tudo que ele passou, todas as dificuldades que ele viveu, foram muito importantes para o crescimento dele, para o compromisso, para a mediunidade dele, para os trabalhos. Poucos minutos que falam do almoço dele, ele dedicava às obras espíritas, né? E a gente, quanto mais tempo de sobra a gente tem, mais tempo de sobra a gente quer, né? A gente, às vezes, não faz bom uso do nosso tempo. Perde um tempo, às vezes, vendo bobagem. Hoje a gente vê que a gente quase nem conversa mais uns com os outros. O tempo todo que a gente conversa com as pessoas, elas estão com o telefone na mão.
fingindo que está ouvindo, fingindo que está vendo a gente, e o tempo todo ali movimentando, às vezes movimentos que não vão trazer nenhum benefício para as pessoas, fica ali no vício, né? A maioria de nós somos viciados, né? Com a questão do telefone. E a gente não aproxima das pessoas e não vive bem com a gente nem com o próximo, né? Fugindo, né? Fugindo de nós mesmos. Aí, na questão 715, Kardec pergunta: como pode um homem conhecer o limite do necessário? Como que nós vamos saber qual que é o limite do necessário para a gente viver? Os espíritos respondem: aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e é a sua própria custa, né? Quer dizer, se a pessoa for uma pessoa ponderada, né? Uma pessoa equilibrada, ela vai conhecer por intuição. Ela vai perceber que ali já tá demais, né? Que o necessário já chegou no ponto do necessário. Mas se a pessoa não conseguir ponderar os seus atos, os seus limites, os seus impulsos, né? Ele vai conhecê-la através da sua própria custa, do seu próprio sofrimento. Às vezes, o que adianta a gente estar com os armários cheios não, estou falando de mantimentos, estou falando até de mantimento também, cheio de excessos. Às vezes a gente precisa de ajudar uma pessoa, ajudar alguém, comprar algo para ajudar alguém, né, fazer algo para o próximo, e a gente não tem condições. Aquele monte de coisa guardada dentro de casa. Né? Há de se pensar muito nessa pergunta. Né? Na questão 706, o Chico, o Kardec pergunta: mediante a organização de quem nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Quer dizer, na própria natureza, tem o limite das nossas necessidades, do que eu preciso, do que é bom para mim, do equilíbrio? Os espíritos respondem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição, lhe criaram necessidades que não são reais. Então, quando é muito bem feita essa resposta, né? Falando que o problema está na gente, né? Na nossa insaciedade, dos nossos excessos, né? Ele traçou o limite das nossas necessidades. Deus traçou. É onde que Deus está? Né? Na nossa consciência. O que afasta a gente de Deus são os vícios. Porque os vícios alteram a nossa constituição e criam necessidades que não são reais. Né? Na questão 717, que cidade há de pensar dos que assambarcam os bens na terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Você tem demais, faz mau uso desse demais e prejudica as pessoas, né? E tem pessoas que não têm nem o necessário. Os espíritos respondem: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causadas aos outros. É muito forte isso que os espíritos respondem para a gente. Ouvidam, quer dizer, não cumprem as leis de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causadas aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. Não tem um limite, um divisor que a gente... agora eu cheguei no supérfluo, estou passando para o supérfluo. Não tem esse limite que a espiritualidade está falando. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Dessa tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, se você vir, é muito sem sentido, né? Você viver num mar de ostentação com tanta pobreza e com tanta penúria que existe. Não precisa ir longe, não. A gente não precisa de ir na África para a gente ver as pessoas passando fome. Se der para a gente ir, eu acho ótimo ir à África. É bom também. É um aprendizado ímpar. Mas a gente não precisa de ir na África. Às vezes a gente não precisa sair nem da nossa rua, da rua que a gente mora, nem do local que a gente trabalha, nem da casa da nossa família, nem da casa dos nossos irmãos, dos nossos parentes mais próximos.
A gente não precisa de longe para descobrir gente que está na penúria. Às vezes a pessoa tem uma pessoa que trabalha com ela na casa, no seu dia a dia, e ela está sofrendo, ali ajudando em casa, ajudando nos trabalhos domésticos, é o motorista, quem tem motorista, não presta atenção nessas pessoas. Mas já tem muita gente que ajuda, conhecendo essas pessoas e vendo com elas, elas fazem parte da vida do outro. É disso que os espíritos estão falando, né? E se a gente viver à custa das privações dos outros, explorar isso, né, em seu proveito, os benefícios da civilização dessa tem apenas o verniz, quer dizer, aquela aparência que está tudo bem, é um verniz, não é a realidade moral que eu estou falando, a realidade espiritual. Então, tem um texto que chama Excesso e Você. Esse texto ele é muito interessante. Ele é do livro Espírito da Verdade, de autores diversos, e ele é o texto número 2. Ele fala, amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. O utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansem esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando-se os cabides das vestes que você não usa, conduzindo aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés dos descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolta os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados em que você não consulta, endereçando aos leitores sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que um simples compromisso da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos. Ora, na paz espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajuda a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Para quem quiser depois reler, chama Excessos e Você, do Espírito da Verdade. Então, ele fala de tudo aqui, né? Tenho certeza que não tem como não aproveitar todos nós uma parte dessa leitura, do que nós estamos tendo excesso em nossa vida, né? Então, o André Luiz também mostra para a gente o que fazer, né? Como desobstruir a nossa casa dessas energias que estão estagnadas, da morte que nós falamos lá na frente, né? Cabe a gente refletir, né? O que a gente está fazendo com os excessos nas nossas vidas? Todos nós temos excesso em nossas vidas. O excesso, às vezes a pessoa tem conhecimento, está fazendo algo tão bem feito, será que ela passa isso para frente? Será que ela contribui para a vida de outra pessoa ficar melhor com o conhecimento que já adquiriu? Né? Será que a gente vê uma pessoa que vai para a escola, que está entusiasmada a aprender, a gente consegue compartilhar com ela, partilhar, levar um livro, um caderno, acompanhar? Às vezes a pessoa faz um curso, ela não tem dinheiro nem para pagar uma passagem. Não tem mesmo. E às vezes ela não pede a gente também. E a gente sabe que a situação dela é difícil, e a gente faz olhos de mercador. Mas a espiritualidade está falando, né? Quem vai sofrer mais seremos nós mesmos, com a nossa falta de percepção. Fora da caridade, não há salvação. Aí na questão 718, a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, né? Para conservar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é importante, ele é necessário aqui na Terra.
Ele tem um tempo, ele tem um prazo de validade. Mas ele pergunta, a lei de conservação obriga o homem a provar as necessidades do corpo? E o nosso corpo tem necessidade. Ele tem necessidade de vestimenta, ele tem necessidade de alimento, ele tem necessidade de água, né? Para a gente manter. Muitos precisam de medicamentos, muitas pessoas usam medicação contínua, às vezes pelos nossos atos, nosso passado, né? Em outras vidas, nós cometemos diversas atrocidades, às vezes a gente não tem o vício do cigarro nessa vida, mas nós temos problemas seríssimos pulmonar, respiratório, às vezes nós temos, as mulheres às vezes têm problemas no útero, problemas sérios, que existe tratamento, e a gente vai saber como que nós, através dos nossos atos, viemos com esses resgates. E aí, aqui está perguntando, né? Obriga o homem a prover as necessidades? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E que está falando aqui, né? Que tudo, e que o que o nosso corpo tem de bom, o que o nosso corpo tem de saudável, força, é em prol do trabalho, né? E no livro dos Espíritos está escrito, o que é trabalho? É toda ocupação útil. Está falando da utilidade da nossa existência, da utilidade da nossa vivência, da utilidade do nosso compromisso na fraternidade, da utilidade do nosso compromisso no trabalho, na nossa casa, na nossa vida social. Não tem, assim, a gente pode ser útil e deixar uma pessoa que ela está fora da linha de pedestre. Você está dirigindo, conduzindo seu carro, para a pessoa passar, se ela quer passar. Uma pessoa, você olha para trás, a pessoa do carro vai bater, né? Porque às vezes o carro na velocidade você não consegue nem parar. Mas para ela passar, seja gentil. Eu acho que o mundo seria bem mais leve se nós fôssemos mais gentis uns com os outros. Aí o Kardec pergunta, merece censura o homem que procura o bem-estar? Quer dizer, procurar o bem-estar é censurável? É errado procurar o bem-estar? Os espíritos respondem, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Quando ele fala dessa questão, né, que ele coloca ali, ele dá uma lição para nós, né, o que é o bem-estar? Ele fala o que é o bem-estar, desde que não seja construído às custas de outrem, desde que não venha diminuir as forças físicas. Quer dizer, você vai ficar tão no bem-estar, você vai ficar cansado pensando no seu bem-estar. Às vezes a gente vê as pessoas que academia, a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas nós vamos ficar o dia inteiro na academia, ficar 4 horas, todos os dias, né? Nós vamos ficar cometendo esse excesso. Estou dando um exemplo, né? Nós vamos andar de bicicleta 20 quilômetros por dia. Não vamos trabalhar mais, né? Nós vamos ficar só andando de bicicleta. E nem as forças morais, né? Ele não fala só das forças físicas, né? Então, esse bem-estar, ele não pode as nossas forças morais, né? O bem-estar em prol do mal de alguém, né? Você se prejudica moralmente, prejudicando outra pessoa. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias? Aí já está passando para as privações voluntárias, né? Com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? As privações voluntárias, gente, é quando a gente fala, por exemplo, eu vou parar de comer pão. Faço uma promessa, a gente faz promessa, né? Eu vou parar de comer pão. Aí está perguntando, são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias? Com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Eu vou parar de comer pão, é uma coisa que eu mais gosto. Tem algum objetivo a fazer isso? Aí os espíritos respondem, fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Pode comer o seu pão, desde que não te faça mal, mas muito mais importante que isso é fazer o bem ao próximo, né? E bem mais meta a gente vai ter. Porque se ficar, às vezes muitas pessoas, isso é uma questão cultural, né? Passa 40 dias na quaresma, né? Sem beber nenhuma bebida alcoólica. Acabou a quaresma hoje, amanhã já está enchendo a cara de novo. O que tem de meritório em fazer isso? Qual o benefício de quê? A pessoa, o corpo, claro, o corpo vai gostar da ideia, né? O corpo está acostumado a receber álcool, para de receber álcool, o corpo fica feliz. Mas logo, quando termina, a pessoa bebe tudo dobrado, que ela deixou de beber aqueles 40 dias.
Estou dando um exemplo de bebida. Tenho muitos outros exemplos. Né? Qual o mérito que tem isso? Você fazer isso? Ah, é quaresma? Pega esse dinheiro, pega seu carinho, seu tempo e dedica ao próximo. Né? A gente, às vezes, porque a gente está sempre querendo barganhar com Deus. E Deus não é Deus de barganha. É Deus de amor e de justiça, né? Aí na questão 723 tem uma pergunta bem forte também para a gente. A alimentação animal, esse dá muita polêmica, mas eu vou responder conforme está descrito aqui. Que a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? A gente comer carne de animal, né? Comer carne de porco, a gente aqui, né? Que a gente come carne de porco, boi, de galinha, e tem outros animais exóticos, muita gente que come. É contrária à lei da natureza? O Espírito responde: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. A carne ainda faz parte da nossa cadeia de alimentação. Não está falando que a gente tem que comer carne. Ele está falando que a gente tem que ter uma alimentação, né, que para manter as nossas forças. E se a carne fizer parte, né, as proteínas, né, da carne, faz parte da nossa organização, vai reclamar. Pode ser que a gente tem muitas outras formas, tem muitos outros alimentos, que hoje quando Kardec fez essa pergunta, não tinha tanto conhecimento igual nós temos hoje da questão nutricional. Mas vamos parar para refletir. Quando eu não consigo comer muita carne, mas quando a pessoa come muita carne, ela sente mal, né? Os excessos, tá no excesso, né? Mas tem pessoas que precisam da proteína da carne. É a condição orgânica dela. Ela precisa, mas não é o excesso. Mas no futuro, assim, muita gente já conseguiu abolir a carne da sua dieta e tem uma vida saudável. Não tem nada, não está nada engessado. Nós estamos evoluindo. Nós não temos, até os nossos dentes estão mudando a formação. A gente não precisa de rasgar uma carne crua do animal, né? As coisas, o universo está progredindo, mas a carne ainda faz parte da nossa cadeia de alimentação. Eu não estou falando que sou contra nem a favor de comer carne. Eu estou falando do que está descrito aqui para a gente refletir. E também não adianta a gente não comer carne e cometer um tanto de atrocidade. Ah, eu não como carne, eu sou vegetariano, eu sou vegano. E fazer outras coisas que são muito piores do que comer carne, né? Então, é que a gente repense as nossas atitudes, né? Às vezes as pessoas não comem carne, mas elas fazem muito mal umas para as outras no seu dia a dia. Esse aí, cada um que vai refletir. Vou falar mais duas perguntas, porque tem até 7, 20 e 50 que o Mendes falou, que dá uma paradinha, né? Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de... Não, vou falar da questão 726, desculpe, que não vai dar tempo. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, e se os suportamos devidamente, dá-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nós criamos. Quer dizer, visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, né? Os sofrimentos elevam, nos fazem crescer. São muitos sofrimentos, nos depuram, é isso que ele está falando. Se os suportamos devidamente, porque também se a gente passar um sofrimento e viver revoltado, não adiantou nada. Dá-se que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. E os que nós criamos para nós mesmos? Eles nos elevam? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Né? Os que são necessários para o nosso aperfeiçoamento. Eles vêm de Deus, sim, eles são os únicos que elevam. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Aí supõe que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os monzos, os faquis e alguns fanáticos de muitas seitas. Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Né? Então, esse sofrimento voluntário
ele não vai trazer nenhum bem para ninguém. Aqui tem a receita final que os espíritos deixam para a gente, né? Quando ele fala que é para a gente visitar o indigente, consolar os que choram, trabalhe pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. A última questão, que é a questão 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para o trem, devemos cuidar de preservar-nos do que prevejamos ou nos ameace. Quer dizer, já que o sofrimento voluntário não tem utilidade, devemos cuidar de preservarmos dos que prevejamos ou de que nos ameaçam. Devemos cuidar de nós devemos ter cuidado, respeitar a nós, evitar esses sofrimentos, se possível. Contra os perigos e os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. É aqui que ele está falando. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, né? Está falando para a gente não prejudicar, né? Para a gente fazer um tratamento com o nosso espírito, né? Mortificando o nosso orgulho, sufocando o nosso egoísmo, que se assemelha uma serpente a vos roer o coração. Farei muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que não são deste século, né? Colocando limites rigorosos em nossas vidas, né? Tirando, igual eu estou falando, que adianta tirar a carne se o nosso comportamento não é um comportamento de um cristão, né? É para a gente refletir. Como falta um minuto, vou ler a última lição para nós, que chama A Lição Essencial. Jesus no Lar, do Neo Lúcio. Tirei só dois parágrafos do capítulo 44. Discorriam os discípulos entre si quantas coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devesse acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física e de todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Neo Lúcio. Ô, Menes, esgotou o nosso tempo aqui de 20h50. E aí? Tem uma pergunta, uma questão que o Marcos levantou aí, é a seguinte, que se não é conflitante matar um animal para se alimentar, sendo que tem uma lei de Deus que fala não matar. Mendes, é o que eu li, assim, quando ele fala mas a intenção, quando ele matar, se você matar um animal por prazer, igual as pessoas que fazem essas caçadas aí, que fica matando animais, esse tipo de morte de animais, que eu acho que não é aceitável das leis divinas. Mas esse animal que, para sobrevivência, na cadeia nossa, na necessidade que a gente ainda tem, eu não creio que isso seja algo conflitante. Tem que ver o sentido desse matar esse animal. Se é para nossa sobrevivência, para nossa necessidade, eu acredito que não infringe as leis de Deus, não. Que ainda faz parte da nossa cadeia de alimentação. Você quer completar para mim, Mendes? Não, é isso. Por aí, eu também penso dessa forma. Ver se o Marcos ficou satisfeito com a resposta. E aí, Marcos? Nós não estamos ouvindo o Marcos. Ele falou que está beleza, tranquilo. Então tá bom. Miriam, você pode continuar falando aí
até às 21 horas, como não tem nenhuma outra questão. Eu posso continuar, Mendes? Pode falar, mas até às 21. Eu trouxe um texto que está muito também falando da questão da nossa lei de conservação. Eu trouxe um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, da questão do dinheiro, né? Porque a gente tem as nossas necessidades, o dinheiro não é ruim, né? O dinheiro não é ruim, mas como a gente conduz esse dinheiro no nosso dia a dia, né? É que a forma que a gente conduz, é que torna mal ou não. E está no capítulo 57 do livro Caminho, Verdade e Vida. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desvariam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Está em Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Está na questão, no capítulo 57, de Caminho, Verdade e Vida. Paulo não diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo, que lhe apresenta determinada moeda da época, com efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo Gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos, pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar, a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e aí de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, aqui nós estamos falando, porque nós estamos falando das posses, dos excessos, né? Do nosso viver, do nosso comportar, do limite das nossas necessidades, né? Então, trouxe essa parte do dinheiro e que a importância que ele tem. Ele movimenta, né? O dinheiro, ele não é mau. A gente tem que saber conduzi-lo. E ele fala que, sim, mas o mau uso de semelhantes recursos materiais, portanto, é pela obsessão da posse, que orgulho e ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo a desvio da luz eterna. Então, é através dos excessos, do mau uso que a gente faz desse dinheiro, é que ele pode nos levar ao orgulho, à ociosidade. Nós estamos falando de quem tem o dinheiro e não emprega bem o seu dinheiro, né? Não faz bom uso do seu dinheiro, né? Ele fica no ócio, porque a gente sabe que as pessoas que têm uma condição financeira ou que conquistam, esses empresários, é super importante para a economia nossa, para a economia da terra, né? Porque gera mais emprego. Não deixa a pessoa, quando a gente vai estudar sobre a caridade, a pessoa não precisa ficar esmolando, dá um trabalho para a pessoa. E o mundo progride, que é necessário que o mundo progrida, né? E aqui fala do orgulho, né? Da ociosidade, do orgulho, de a pessoa achar que ela é melhor do que a outra. Que a questão dela ter posses, né? A diferencia das outras pessoas, a faz ser um ser melhor. E para Deus isso não é o real, né? A pessoa pode ter dinheiro e ser uma pessoa simples, e ser uma pessoa humilde, e ser uma pessoa bondosa, né? Depende de como ela usa esse dinheiro no seu dia a dia. Ela pode fazer um bom uso. O Chico, no Evangelho do Chico, ele fala na lição 321, que eu noto por mim mesmo. O Chico é tão bom, né, gente? Ai, como eu amo o Chico. Quando tem um pouco de dinheiro a mais, e olha que o Chico ganhava, acho que nem o salário mínimo de hoje, né? Até menos. Quando tem um pouco de dinheiro a mais, alguma sobra, penso onde é que eu vou guardar. Isso para ninguém tirar. É preocupação e prejuízo da minha saúde, da minha paz e do trabalho que eu devo fazer. Tudo que criarmos para nós de que não temos necessidade se transforma em angústia, em depressão. Vamos aos psiquiatras e são pílulas e mais pílulas.
Ótimo conselho esse do Chico, né? Tem uma história que fala que eles foram fazer entrevista com diversas pessoas que conviviam com o Chico no seu dia a dia. Aí foram conversar com o carteiro que mandava, quando ele recebia as suas correspondências. E o Chico tinha evidência de, sem abrir o envelope, sabia que aquele envelope tinha dinheiro. Ele sabia que ele chamava a pessoa pelos nomes, né? Por ele saber o que tinha dentro do envelope, chama mediunidade psicometria. E o Chico tinha essas e outras mediunidades. E quando ele via que o envelope tinha dinheiro, imediatamente ele doava aquele dinheiro. Aí, nessas entrevistas, o carteiro falou que quando as pessoas sabiam que o Chico ia lá pegar as encomendas, era muita gente que ficava ao redor dele para poder receber esse dinheiro, porque ele não guardava dinheiro para ele. É o que ele falou aqui. É preocupação e prejuízo da minha saúde, da minha paz e do trabalho em que eu devo fazer. Tem uma outra história do Chico, que ele aceitou uma pessoa que estava em condições financeiras, condições de saúde muito ruins na casa dele. E ele recebeu o dinheiro dele, guardou o salário dele. E essa pessoa roubou o dinheiro do Chico e foi embora. E quando o Chico viu que essa pessoa roubou o dinheiro dele, a indignação que o Chico ficou não é por ter sido roubado, não é por ter sido tirado o dinheiro dele, é por ele não ter percebido que aquela pessoa tinha aquela necessidade do dinheiro. A tristeza do Chico foi essa. Ao invés de, né, muitas pessoas ficariam com raiva, com ódio, chamar a polícia, mandar prender, querer rever o seu dia de volta, ele fez o contrário. Ele refez as suas atitudes. Ele sentiu que ele não percebeu o quanto aquela pessoa estava sofrendo e precisava de um dinheiro também para poder caminhar. Então é isso, né? Que a gente possa ter percepção do outro, que a gente possa perceber as necessidades dos nossos irmãos que estão bem pertinho de nós, e os nossos irmãos também que estão mais distantes, né? Que essa lei de conservação, que a gente possa pensar que ela é para toda a nossa humanidade, que ela é para todos os reinos, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, né? E por não dizer também para o reino angelical. Então, essa conservação, ela é necessária, mas a gente tem que estudar muito, mas muito ainda, para a gente aprender a viver, não só na Terra, mas em outros planos. O nosso tempo esgotou, o nosso tempo de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui nesse nosso estudo, e que a gente possa se melhorar a cada dia mais, para que o universo fique melhor com a nossa presença, e o amor, a gente possa perceber o amor de Deus através do nosso próximo, seja em qual situação ele estiver. Miriam, agradecemos muito a sua participação, o seu trabalho aí, a sua boa vontade de nos atender. Que Jesus possa cada vez mais continuar iluminando as suas tarefas. Obrigada. Agradecemos também a todos que estão presentes. Nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Eu gostaria de saber só se o Soares está aí para fazer a nossa prece final. Soares? Eu acho que ele não está presente. Então, Miriam, você gostaria de fazer a prece de encerramento? Faço. Nós vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso e agradecer a Deus por essa presença, a presença dessa nossa fraternidade espírita, irmão Miramês, em nossas vidas, em nossos corações. Agradecer ao mentor da fraternidade, nosso irmão Miramês, pelas inspirações que ele nos envia, né, e que nós possamos ter sintonia com o bem para recebê-las todas. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pedir aos espíritos trabalhadores da Seara de Jesus, que socorre e ampara todos esses nossos irmãos que estão voltando para a parte espiritual nessa pandemia em que nós estamos vivendo. Mas essa pandemia possa trazer sabedoria, conhecimento, paz, e que a gente possa rever os nossos conceitos de amor, de perdão, principalmente das nossas vivências em casa. Que Maria Santíssima, nossa doce mãe, nossa doce luz, cubra todos nós, encarnados e desencarnados, com seu manto sagrado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Obrigada a todos, uma ótima noite de descanso para todos.
Obrigado, obrigado a todos também. Que Jesus abençoe cada lar aqui representado. Podemos sair, né, Mendes? Sim, claro. Muito obrigado. Que Jesus te Tchau, abençoe. gente. Tchau. Muito obrigado pela presença.